Olá, estamos aqui na FIP com o professor Chaad e hoje iremos falar um pouco sobre a situação do desemprego no Brasil. Professor, por que o desemprego está subindo em 2015? Bom, primeiro bom dia. O desemprego está subindo no Brasil, não é de hoje. Na verdade, o desemprego vem vagarosamente subindo desde 2013. E essa é uma situação que tende a se agravar em 2015 e 2016. Para você ter uma noção, usando a PNAD contínua hoje, se você comparar o desemprego no primeiro trimestre do ano passado, era 7,2, hoje está em torno de quase 8. A PNAD contínua é aquela que mede o desemprego no Brasil como um todo, em 3.500 municípios brasileiros, que vem substituir a PME, que é a antiga medida de desemprego que só pegava as regiões metropolitanas. Então, de fato, o desemprego está subindo no Brasil. Agora, ele está subindo por várias razões. A primeira é porque, de fato, o PIB brasileiro está muito lento em termos do seu crescimento. Ele realmente há anos e anos que não cresce mais que 1, 2, 1,5, 2,5, enfim, é baixo. E todo mundo sabe que o desemprego ou o emprego acompanha o PIB. Se o PIB vai bem, o emprego vai bem. Se o PIB vai mal, o emprego vai mal. Então, essa é uma das primeiras razões. O nível da atividade econômica no Brasil está baixo e por uma série de razões, não vai crescer tão rapidamente. Então, essa é uma razão. Você está numa recessão ou numa estagnação econômica, que tende a se agravar. Uma outra razão pelas quais o PIB o desemprego vai crescer em 2015 é que o próprio combate, a inflação está voltando. E a inflação voltando, essa é uma razão clara que tende a debilitar o nível de atividade, porque ele debilita o consumo das pessoas, debilita o investimento, e, enfim, a demanda, como a gente chama, fica debilitada e isso tende a segurar também o crescimento do PIB, e, portanto, você vai ter efeitos no desemprego. Agora, o combate à inflação também é uma das razões pelas quais o desemprego tende a aumentar. Todo mundo sabe que existe uma relação entre combater a inflação e o desemprego. Se você quer uma inflação menor, você tende a ter um desemprego maior. E vice-versa. Se você deixar a inflação subir, o desemprego tende a crescer. Essa é uma relação chamada curva de Phillips, que é consagrada entre os economistas. E o que está acontecendo? Esse combate à inflação no Brasil, em termos de desemprego, está sendo cada vez mais custoso. Para você obter ganhos pequenos na redução da inflação, você acaba tendo que desempregar mais pessoas. A tecnicalidade disso não dá para discutir aqui. Então, essa é uma outra razão. A outra razão é uma razão demográfica. Quer dizer, no Brasil, o que está acontecendo, todo mundo sabe que o desemprego ficou baixo, por um tempo, e o emprego alto, por um tempo mesmo com o PIB baixo, porque tinha um problema demográfico. A maioria, a população economicamente ativa, aqueles que estão aptos a trabalhar, se reduziu. A população jovem passou a pressionar menos o mercado de trabalho. É um problema puramente demográfico. Então, aquela história dos nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. Como esses nem eram em grande número, eles tendiam a deixar o desemprego baixo. Agora, com a crise econômica, eles vão ter que voltar ao mercado de trabalho em condições de baixas oportunidades de emprego. Portanto, isso vai pressionar o desemprego. É mais um fator. Um outro fator é a questão setorial. Quer dizer,
o Brasil não tem uma política industrial e o marco regulatório trabalhista é muito adverso à geração de empregos. Queiram ou não queiram, é isso que acontece. E nesse contexto de recessão, né, que vai acontecer é que as empresas vão dispensar trabalhadores, especialmente a indústria. Né? Então a gente está vendo um quadro industrial muito dramático de redução do emprego. E quando você reduz o emprego, na indústria ele tem um efeito em cadeia para os outros setores. Então você já está vendo o comércio. Né? Se você não produz na indústria, você não tem o que vender no comércio, os serviços também vão um pouco no rastro desse problema. E para não prolongar muito, quer dizer, já tem várias razões pelas quais o desemprego vai crescer, tem mais duas. Uma é que a própria introdução de tecnologias e a própria reorganização do trabalho em condições de dificuldade de dispensa e contratação está fazendo com que o produto, mesmo que o produto brasileiro cresce, o PIB cresce, o que ele demanda de trabalhadores é cada vez menor, por causa da tecnologia e da reorganização dos recursos humanos. Então, se o produto voltar a crescer, ele cresce absorvendo muito pouca gente. E se ele cair, ele, ao contrário, ele dispensa muita gente. Né? Então, essa é uma das razões que no Brasil o desemprego vai aumentar, porque vai se introduzir novas tecnologias, já que a mão de obra é um fator relativamente caro. E, por fim, tem a conjuntura internacional, todo mundo está vendo. A recuperação americana ainda está muito lenta, a Europa está estagnada, a China está desacelerando, o preço das commodities, que é uma mercadoria importante para o Brasil, está se reduzindo, isso reduz, né, os ganhos das exportações, gera menos renda interna, a demanda não cresce tanto. E, portanto, o fronte externo também não é bom. Então, se eu juntar todos esses limões, vai dar uma limonada muito azeda. Na verdade, o desemprego vai voltar, não é porque o professor Chad quer, não é porque os outros economistas que estão dizendo isso querem, é porque a realidade econômica é essa mesmo. O Brasil está estagnado e tem vários fatores que fazem com que nem em 2016 você vai recuperar o nível de emprego. Isso é uma coisa que economistas como eu estavam falando desde 2013. Né? Independente do emprego estar alto e o desemprego baixo, a gente sabia que era algo não sustentável. Então, com relação à elevação do desemprego em 2015 e provavelmente 2016, é isso que vai acontecer. Professor, e quais são as modificações no seguro-desemprego e no abono salarial com relação ao ajuste fiscal? O ajuste fiscal é alguma coisa absolutamente necessária no Brasil. Embora seja um governo do PT, eles perceberam que eles foram muito lenientes com as finanças públicas e acabaram por deixar um grande rombo. E isso acaba com a credibilidade do Brasil lá fora, né? Cria problemas internos muito graves em termos de administração dos recursos federais. Então, o ajuste fiscal ele é necessário. E o ajuste fiscal é fácil, ou você aumenta a receita do governo, ou diminui os gastos, ou ambos, para obter um superávit fiscal que lhe garanta uma realização de políticas que possam retornar a vida normal em termos de as pessoas voltarem a consumir, os investimentos voltarem a ocorrer. Então, ele é necessário e um dos pontos em termos de gasto que se percebeu foi cortar o seguro-desemprego, porque ele cresceu muito recentemente. Cresceu muito porque aumentou o salário mínimo real, que indexa o benefício, aumentou a taxa de rotatividade, porque se formalizou mais gente, e a própria formalização coloca mais pessoas na rua. É um paradoxo no Brasil, né? Você
aumenta o emprego e aumenta o gasto com o seguro-desemprego, porque você habilita mais pessoas. Acontece que essa habilitação no Brasil é muito frouxa, né? Antes eram 6 meses ininterruptos de trabalho para obter o primeiro benefício, né? Se você olhar a taxa de habilitação seguro-desemprego, ou seja, os que pedem e os que recebem, têm o direito ao benefício, dá 99%. Então todo mundo que pede ganha, isso não acontece em país nenhum do mundo. Então eles foram nesse tipo de redução de gastos que faz algum sentido em termos de obter redução de gastos para ajudar no ajuste fiscal, né? Do ponto de vista de geração de recursos para isso, tudo bem, mas do ponto de vista social não é muito bom, porque você vai impedir que 5 milhões de trabalhadores tenham imediatamente acesso ao seguro-desemprego. O que faltou, né? Então, do ponto de vista social, você não pode achar que isso é bom, não é bom. O que faltou é uma complementação ao programa de seguro-desemprego que articulasse melhor as políticas de seguro-desemprego com outras que no Brasil não se faz, que naturalmente reduziriam os gastos com o seguro-desemprego e não precisariam vir esse fórceps para arrancar o dinheiro do seguro-desemprego. Esse foi, no meu entender, uma falha. Quer dizer, eles estão corretos porque era muito fácil o acesso ao seguro, então obtém recurso, mas eles têm aquela miopia de só obter o recurso e nada mais. Sempre no Brasil é aquilo, eu quero, então eu resolvo o problema imediato, mas eu não resolvi o problema do seguro. E como o ajuste fiscal em si gera mais desemprego, no fundo, talvez uma coisa acabe compensando a outra. Eles vão obter esse recurso, mas o desemprego vai aumentar, vai ter que pagar mesmo, e não dê certo. Então o que faltou foi essa complementariedade, e que deixa uma certa injustiça aos trabalhadores que não terão acesso. Como você resolveria isso? Articulando políticas que recolocassem esses trabalhadores que logo correm seguro-desemprego, com pouco tempo de trabalho, era mais fácil recolocá-los do que pagar o seguro. Isso eles não fizeram. Com relação ao abono, né? Com relação ao abono, você pagava um salário mínimo aos trabalhadores que ganhavam até 2 salários mínimos. Não havia regra de carência para isso. Então, bastava você estar vinculado ao mercado formal. Em cada ano que se pagava, tem cronologia para pagar o abono. Se o indivíduo recebesse 2 salários mínimos, ele estava lá. Ele estava garantido que ele receberia. Agora, você vincula, né? Você tem que ter trabalhado pelo menos 90 dias para receber o abono salarial. Então você pôs uma trava. Isso você, de fato, acaba arrecadando recursos. Nesse caso, eu não creio que tenha muita injustiça, porque, de fato, o trabalhador recebia o abono sem nenhuma contrapartida de algum serviço que ele prestasse ou coisa do gênero. Era simplesmente um direito, né? Mas era um direito que mais gerava gastos do que qualquer outro tipo de benefícios. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, mas tem que, de fato, ter uma certa trava, porque senão o gasto com isso é muito grande. Você vai falar, bom, tudo bem, é um direito do trabalhador, mas você não pode gastar se você não tiver a receita disso. Se você não gera receita para isso, e os recursos do PIS/PASEP estão cada vez gerando menos receitas para pagamento do seguro e do abono, então, uma hora ou outra ia estrangular. Então, nesse sentido, não é tão agradável o trabalhador, mas é uma mudança que teria que ser feita mesmo. O triste nessas medidas de ajuste fiscal em cima do seguro e do abono é que é simplesmente a visão do vamos arrecadar e não vamos
criar condições para resolver o problema de crescimento dos gastos com seguro ou de acesso ao abono salarial. Você só toma medidas olhando o gasto, mas não olhando a melhoria dos programas. Essa aqui é a minha crítica a esse tipo de mudanças que eles estão fazendo. Professor, e sobre a terceirização aprovada pela Câmara dos Deputados, quais são os pontos polêmicos? Bom, são inúmeros pontos polêmicos, né? A terceirização em si é um ponto polêmico só aqui no Brasil. No resto do mundo não aparece com tanta ênfase essas divergências que hoje aqui você observa, né? Terceirizar, o que quer dizer terceirizar? Você colocar um intermediário, né? O vocábulo que representa intermediário entre uma empresa contratada e uma empresa contratante, né? E você transfere responsabilidades de uma empresa para outra. Essa é a ideia, né? E historicamente isso começou, a terceirização em termos mundiais, começou na Segunda Grande Guerra nos Estados Unidos, porque a demanda sobre a indústria bélica era tamanha que ela não dava conta de produzir tudo que ela tinha. Então ela ficava produzindo armas e munições, não estou dizendo que isso é bom, mas é o exemplo, ele passava para outras empresas cuidar de limpeza, tudo que não fosse atividade fim, que nem você fala. Então, mundialmente, parece que esse é o embrião da terceirização, né? No Brasil, acho que a primeira grande lei de terceirização foi quando regulamentou em 74 o trabalho temporário. A grande legislação, vamos chamar assim, da terceirização no Brasil veio com a súmula 331 em 1993 do TST, que simplesmente dizia uma coisa: você pode terceirizar, mas só atividade meio, não pode atividade fim, né? Mas você pode terceirizar a atividade meio, mas não diz como você vai proteger o trabalhador, que eu acho que é a grande questão. E depois, em 2004, vem o PL 4.330, que ficou tramitando até agora, e passou pela Câmara com o PL, agora em 2015, 4.330-1, porque provavelmente vai ter mais rodadas. E o que em síntese, esse projeto traz de novidades? Muitas. Eu sou o primeiro a reconhecer, todos reconhecem, que de fato a terceirização é uma precarização no Brasil. Você é um trabalhador de categoria inferior, né? Mas os críticos desse projeto acham que vai continuar e não leem um projeto para ver exatamente quais são as mudanças, né? Talvez não seja um mundo melhor, mas é um mundo, não seja um mundo ideal, desculpa, mas é um mundo melhor. Ele normatiza várias e várias coisas que a súmula 331 sequer pode pensar, porque ela só diz pode terceirizar a atividade meio, mas não a fim. Essa aqui diz que pode terceirizar qualquer atividade, mas tem um erro aí nessa de concepção. Apesar de permitir terceirizar qualquer parte, ela diz que pode terceirizar parte, e não diz qual. Isto já é um embrulho jurídico muito grande. Mas, enfim, ela permite que terceirizar atividade fim e meio. Por que isso é bom? Porque na atividade econômica moderna, muitas vezes é difícil se diferenciar o que é atividade fim e o que é atividade meio. E um bom exemplo que está rodando por aí, eu vou repetir, é o seguinte: imagine qual seria o custo da produção de um apartamento se eu tivesse que a empresa contratar os eletricistas, os pedreiros, os encanadores, os pintores, porque todos eles são atividades fins. Então imagine quão custoso seria um apartamento se eu contratasse o trabalhador pela CLT, ele ficasse lá à minha disposição, aí o pintor pinta, acaba a pintura, ele fica recebendo, não tem mais o que fazer,
Então, a distinção hoje é mais difícil. Por isso que no mundo todo você terceiriza qualquer atividade. E, logicamente, as empresas não são imbecis, desculpa a palavra vulgar. Elas não vão terceirizar a atividade fim, que é estratégica para elas. Você acha que banco vai terceirizar caixa? Não vai. Né? Uma empresa de logística, de informática, vai terceirizar sua atividade de ponta lá? Não vai. Né? Não vai. Mas, enfim, essa é uma polêmica, mas é muito difícil de fugir dela porque não distingue mais. Né? Agora, o que traz de bom, de fato, esse projeto? Né? Ele praticamente equipara o trabalhador terceirizado ao trabalhador da empresa. Né? Ele praticamente equipara. Ele dá os mesmos direitos ao trabalhador terceirizado aos trabalhadores da empresa. Na terceirização atual, um trabalhador da empresa, terceirizado, ele não pode usar o refeitório da empresa, não pode usar os serviços médicos da empresa, nem o transporte da empresa. Este projeto obriga a empresa terceirizada a oferecer isto. E se ela não oferecer, a empresa contratante é solidária, ela vai ter que bancar isto. Né? Então, isso é ganho, isso é um enorme ganho em relação. Né? Eles agora vão ter assistência médica, eles vão ter possibilidade de transporte, pode comer no mesmo refeitório que o trabalhador da contratante, desculpa. Então, isso é ganhos. Eu não tenho dúvidas que isso são ganhos. E qual a relação da empresa contratante com a contratada? Ela tem que fiscalizar, ela tem que fazer cumprir a obrigação e ela tem que criar um fundo que é de 4% a 6%, dependendo de certas outras obrigações, que do valor do contrato, que vai garantir que se a empresa contratada não estiver cumprindo com as obrigações, esse fundo vai ser revertido para que isso ocorra. Então, em regras gerais, há um ganho sim com esse projeto. Precarizado está hoje. Isto é um avanço para tentar evitar a continuidade dessa precarização. É o melhor dos mundos? Talvez não. Mas é um sonho você querer imaginar que, por exemplo, as empresas hoje vão se constituir com uma verticalização integral dos seus trabalhadores. Ela não consegue mais hoje oferecer todos os serviços que ela tem que oferecer se ela não contratar terceiros. É sonhar. Pega o caso da Petrobras. A Petrobras tem 300 mil terceirizados. Vocês acham que a lei não fala nada, fala que não pode terceirizar em atividade estatal. O que vocês acham que vai acontecer com esses 300 mil trabalhadores? Você acha que vão vir para dentro da Petrobras? Não há custo para isso, não existe. E pior, como não existe, ela não pode terceirizar, alguma coisa vai acontecer e ela vai perder uma enorme competitividade em relação às empresas como a Shell, a British Petroleum, que vão poder terceirizar porque são privadas. Ou seja, é uma coisa ruim que está dentro do projeto, você não poder terceirizar as atividades terceirizadas, não podem ser utilizadas por empresas estatais. Então, de fato, eu vejo como o projeto em si como um ganho, no sentido de que o que estava precário agora não vai ser tão precário. Não posso jurar de pé junto que vai equiparar um trabalhador exatamente contratado pela empresa, né? Pela contratante. Mas, certamente, aqueles terceirizados vão gozar de férias, 13º, e todos os direitos que mais, fundo de garantia, tudo que o contratado da empresa contratante tem. Eles vão desfrutar de tudo isso. Isso é piorar?
Se alguém conseguir para mim dizer que é piorar, eu vou me verter e aceitar, mas não é piorar a vida dos trabalhadores terceirizados, não. É uma disciplina. Agora, o projeto em si, ele é ainda está muito difícil de passar como ele está, mesmo que não houvesse oposição, por exemplo. Ele tem lá na questão sindical, né? Na questão sindical, ele diz que os empregados terceirizados serão defendidos pela empresa contratante. É muito difícil isso, porque a terceirizada oferece funileiro, pintor, encanador, telefonista, e a empresa contratada pode ser de uma atividade que o sindicato não são os sindicatos que defendem esses trabalhadores. Então, como é que fica? Ela vai impor aos trabalhadores de outras categorias aquilo que é da categoria dela? E se for uma empresa cujo acordo coletivo oferece salários que é menor até do que os trabalhadores, que o acordo coletivo daqueles trabalhadores cuja profissão tem convenções que permitem salário maior, o que ele vai fazer? Vai rebaixar salário? Então há uma certa dificuldade de se entender este tipo de cláusula que tem ainda, ou de artigo que tem nesta versão do projeto. E nessa questão sindical, não dá para negar alguma coisa de disputa sobre o montante do imposto sindical deve estar havendo, porque você tem centrais que apoiam o projeto, tem centrais que não apoiam. Provavelmente tem a ver, sim, que algumas acham que não é tão precarização, mas tem a ver também com disputa de montante de imposto sindical que provavelmente pode estar ocorrendo. Isso também é uma realidade. Mas, como um todo, eu acho que o projeto, de fato, é um avanço, porque ele praticamente equipara o trabalhador. Praticamente não, na lei aqui, ele equipara o trabalhador terceirizado ao trabalhador contratado sob CLT pela empresa contratante. Isso é um ganho. E mais ainda, você fala, bom, daí, está na lei, é bom, mas será que vai cumprir? Vai. A empresa contratante vai ter que fiscalizar, ela vai ter responsabilidade solidária, ou seja, ela vai ter que arcar com os custos, e para isso é criado pela lei um fundo de 4% do valor do contrato para garantir eventuais obrigações trabalhistas não cumpridas pela contratante. Porque ninguém também está aqui colocando num pedestal de santidade as empresas contratantes que hoje terceirizam. A gente sabe que, de fato, elas não são flor de cheirar. Professor, e tem mais algum fator que você queira esclarecer sobre o crescimento do desemprego no Brasil? Sim, eu acho que é uma boa oportunidade de voltar a falar do desemprego, porque ficou um elemento que gera desemprego para trás que não pode deixar de ser mencionado. O que está acontecendo no Brasil é que o ajuste fiscal não está ainda garantido, porque é uma disputa política muito grande. E aos olhos da comunidade internacional, isso significa que o Brasil pode perder seu grau de investimento se ele não fizer um bom ajuste fiscal. Do ponto de vista interno, significa que os empresários, além de inflação, de recessão, estão muito preocupados em que não há um vislumbre do futuro do Brasil enquanto um país que é bom para investir. E, portanto, um impacto muito ruim no Brasil que está acontecendo é a queda dos investimentos relativamente ao PIB. E se você não investe, com certeza você não gera emprego agora e, pior, compromete a capacidade futura de gerar emprego do Brasil, porque investimento significa ampliação da capacidade produtiva.
Então, isto é uma questão que não pode ser deixada de ser tocada, porque, na verdade, se você não investe, é o pior dos mundos para o Brasil em termos de geração de desemprego ou falta de criação de empregos agora e no futuro. E sobre a terceirização, tem algo mais que você queira colocar? Não, eu queria só reforçar um ponto. Eu não estou dizendo, de modo algum, que hoje a terceirização não precariza. Sim, ela precariza. O que eu disse é que o Brasil precisa avançar nas questões trabalhistas. E esse projeto de lei, ele tramitou durante 17 anos na Câmara. Ele incorpora todas as questões que vêm trazer benefícios para que uma eventual lei normatizando a precarização elimine esse fato negativo da precarização. E, ao meu ver, é exatamente isso que ocorre com esse projeto. Ele tem grandes avanços porque ele equipara praticamente o trabalhador terceirizado ao trabalhador contratado. Eu não estou dizendo que é igual, né? Certamente isso vai melhorar o nível de renda dos trabalhadores terceirizados, não sei se atinge um trabalhador contratado, vai melhorar a jornada de trabalho deles e também chama às falas a responsabilidade da empresa que está contratando, né? No sentido de que ela tem que fiscalizar, ela tem que prover recursos para, se a empresa contratante tem responsabilidade de cuidar dos seus terceirizados e não cuidar, é a contratada que vai fazer isso. Então eu queria reforçar bem esse ponto para não ficar aquela sensação de que eu estou defendendo a precarização. De forma alguma, eu estou defendendo esse projeto que melhora em muito a precarização que hoje existe, né? E muitas vezes o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então achar que terceirizar é precarizar, e se eu vou legislar sobre precarização eu vou terceirizar, é um equívoco muito grande, sob o meu ponto de vista. Ok, professora, obrigada pela entrevista. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelos canais de comunicação da FIP.